Olá pessoal, fiz algumas adaptações para esse momento agora, tá? Consegui finalmente um quadro para a gente poder ter uma aula melhor, né? Que vocês pudessem observar melhor. Então essa aula vai começar, a gente vai começar fazendo uma revisão, tá? Uma revisão de conteúdo. E a revisão, ela vai ser baseada na apostila 2. O piloto não quer ficar na mão. A revisão vai ser baseada na apostila 2, tá? Então, nós vamos fazer uma revisão, ok? E nós vamos também relembrar alguns itens. O primeiro item, multiplicação. A maneira que a gente pode encontrar para fazer esses tipos de multiplicações que vocês fizeram na apostila, tá? Primeiramente, a gente lembra que a multiplicação e a adição, elas estão, deixa eu virar mais, elas estão intimamente ligadas. Por quê? 2 vezes 2. Vamos lá, 2 vezes 2. Nada mais do que o 2 multiplicado 2 vezes, tá? Ou o 2 somado 2 vezes. 2 mais 2. 4. 3 vezes 2. Nada mais é do que o 3 multiplicado 2 vezes. Neste caso, não vai ser 3 mais 3, tá? 3 vezes 2, ou seja, 3 mais 3, que vai ser igual a 6. 3 vezes 2, também igual a 6. O ideal, na verdade, é que vocês saibam de cor e salteado, não tem para onde correr, tá? A tabuada. Neste capítulo vocês aprenderam a tábua de regularidades, tá? Nessa tábua de regularidades, a gente faz a conta tanto na vertical quanto na horizontal. E vocês aprenderam também, deixa eu explicar para vocês aqui, vocês aprenderam também a tábua de multiplicação, né? Que é aquela, ó, 2, 2, 3, 3. É uma multiplicação feita basicamente na diagonal, tá bom? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Vocês viram essa tábua também, tá? E também, vocês também aprenderam nessa parte aí a multiplicação por números terminados em 0, tá? Por exemplo, 20 vezes 30. Eu multiplico os números iniciais e vejo a quantidade de zero que eu tenho e acrescento. 2 vezes 3, 6. A quantidade de zeros são 2 zeros. Então, basta eu acrescentar. 40 vezes 4. 40 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Eu tenho um zero, então eu acrescento esse um zero, tá? Assim se dá também na divisão, mas primeiro a gente vai falar da multiplicação. Essa revisão de multiplicação e divisão, ela tá lá na apostila 1, ok? Na apostila 1. 2 vezes 5. Nada mais é do que o 2 somado 5 vezes.
2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 e 2, 4, 4 e 2, 6, 6 e 2, 8, 8 e 2, 10. 3 vezes 4. Nada mais é do que o 3 somado 4 vezes. 3 mais 3, mais 3, mais 3. 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12. Então, a gente pode dizer que a multiplicação, bem como a adição, estão intimamente ligadas, ok? Nesse capítulo, a gente também aprendeu a lidar com o relógio analógico. Antes da gente falar de divisão, vamos falar do relógio analógico. O relógio analógico é aquele que tem os ponteiros. Ponteiro menor, ponteiro maior. E tem sempre um ponteiro que gira sem parar. Aquele ponteiro que gira sem parar é o ponteiro que conta os segundos. Ok? O ponteiro menor, ele vai contar a hora. E o ponteiro maior, ele vai contar minutos. Tá? A abreviação, deixa eu mostrar para vocês. Segundos é S, de hora H e de minutos min, tá? Essa é a abreviação. Deixa eu voltar para o meu suporte aqui que tá quase caindo. Vamos lá. Então, tá aqui, Ariel. Então, nós temos, partindo aqui, ó, 12, né? Nós temos vários encontros diferenciados, com números diferenciados dentro do relógio analógico, que começa no 1 e vai terminar lá no 12. Então, a gente tem isso aí, tá? Começa no 1 e vai terminar no 12. Quando o meu ponteiro menor está entre um número e outro, na verdade ele está indicando a hora do número anterior. Neste caso, o ponteiro está entre o 2 e o 3, então eu posso dizer que são 2 horas. Agora, no caso do ponteiro maior, ele está voltado para o número 6. 2 horas e 6 minutos? Não. Entre esses espaços, né, dos números, existem os minutos, que são bem menores. E são múltiplos de 5 em 5. Então, a gente tem aqui, até aqui a gente tem 5 minutos. Depois a gente vai contando. De 5 para 10 existe o 6, o 7, o 8, o 9, 10. O 11, o 12, o 13, o 14, o 15. Então, se a gente for contabilizar, a gente vai chegar aqui, ó, no ponteiro 6, no ponteiro número 6, que nós vamos chegar no valor 30. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Se você for fazer essa multiplicação, você já vai saber que entre os espaços existe essa vantagem. Então, ó, e eu botei 15, é 30. Então, são exatamente 2 horas e 30 minutos, tá? Aí, nós temos uma determinada classificação que a gente chama de AM e PM. AM é antes do meio-dia e PM é pós-meio-dia, tá? Então, se o ponteiro tá aqui registrando, ele já passou do 12, então é PM, tá? Se o ponteiro tá com AM ainda, aí vai ser esse aqui, 2 horas. Como é PM, na verdade são 14 horas e 30 minutos, tá bom? AM vai do 1 ao 12. PM, perdão, gente, do 0 ao 12. PM vai do 13
ao 24, tá? Ó, cadê o 13? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá bom? Então, isso é só para relembrar. Dificilmente as pessoas utilizam, as crianças principalmente, relógio analógico, né? Mas muita gente utiliza sim, e eu conheço muito adulto, tá? Muito adulto que não consegue ver ainda essa diferença, tá? Dentro do relógio, ok? Claro, seu lindo, não cai não, tá? Fica aí. Então, depois nós temos alguns cálculos lá nas atividades finais que eu tô tentando relembrar para vocês. Ah, sim, divisão. Vamos no processo de divisão. Primeiro vamos conhecer os termos da divisão. Antes disso eu não falei para vocês os termos da multiplicação, mas eu vou falar. 2 vezes 4. Tô arrumando essa conta. 2 vezes 4 é 8. Tá? Na verdade, quer participar? Vem participar. Olha aqui, gente. Eu vim dar oi pra vocês, olha. Olha como eu sou gordinha e elevada. Tá, fica aí. Então, na verdade, nós temos as parcelas e o produto final, tá? Então, essa parte aqui a gente chama de fator, multiplicando ou multiplicador. Isso daqui vai ser sempre o produto. Ou a gente pode chamar também de múltiplo, tá? Sai daí da caixa, Ariel. Então, esses são os termos da multiplicação. Agora, os termos da divisão. Vou fazer uma conta de divisão. Deixar ela armada aqui para vocês. Se tu subir aí e me atrapalhar e derrubar meu quadro, você vai ganhar. Tá, desce. Desce daí, Ariel. Falha técnica. Vamos lá. Sei que vocês riram aí. Nós temos os fatores da divisão. Aqui, no 8, a gente tem um número que vai ser... Ai, que dor nas costas. Nossa. O dividendo. Vai ser o número que vai estar sendo dividido. O 2 a gente chama de divisor. O lugar onde a gente coloca o número que vai multiplicar com o divisor para dar o resultado do dividendo, a gente chama de quociente. Parece um quê, né? Mas é. Quociente. E o 0 a gente chama de resto. Tia, e se sobrar um aqui? Também vai ser resto. Então, esses são os fatores da divisão. Vamos falar da conta propriamente dita. Como é que a gente consegue chegar nesse resultado? Bom, eu tenho 2 meios para fazer. Eu tenho esse meio em que eu pego na minha tabuada de 2 um número que, multiplicando por 2, dê próximo... Poxa, a Ariel mexeu aqui. Dê próximo ou igual a 8. Neste caso, como eu multiplico o 2 vezes o 4, eu consigo chegar no 8, tá? Então, 2 vezes 4, 8. Para chegar a 8, nada. Aqui, eu usei a conta que a gente chama de conta simples, conta direta, tá bom? Mas o livro, ele trabalhou com um tipo de conta chamada algoritmo americano da divisão. Deixa eu ver se a gente já entra no capítulo 2 nessa fase. No capítulo 2, ó, no capítulo 5. A Ariel tá pulando aqui que nem a doida. Não,
algoritmo americano da divisão, que nada mais é do que a conta pelo método longo. De que maneira essa conta acontece? Qual é o número que vai multiplicar por 2 que vai dar próximo ou igual a 8? 4. 2 vezes 4, 8. Aí eu vou e coloco aqui, ó, o resultado da minha conta. 8. Eu diminuo o valor do dividendo. Ou seja, 8 menos 8 igual a nada. Esse é o método longo, em que a gente utiliza também a subtração para realizar a divisão. Vou fazer uma outra conta aqui em cima. Outra conta. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4. Então, o número que eu multiplico por 4, que pode dar próximo ou igual a 12. O número 3. 3 vezes 4, 12. Não quer ficar mesmo, hein? 3 vezes 4, 12. Aí eu vou e coloco aqui o 12. E agora eu vou diminuir do meu dividendo. 12 menos 12 igual a nada. E se eu quisesse fazer direto? Vamos lá, fazer direto. 12 dividido por 4. Então eu tenho 12 dividido por 4. 4 vezes 3 é 12. Para chegar a 12 é nada. Quando eu utilizo esse método aqui, ó, eu estou utilizando o algoritmo americano da divisão ou o método longo, ok? Depois nós entramos no capítulo 5, que nós aprendemos problemas em que... Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Mexeu aqui onde não interessa e aí me atrapalhou. Então, no capítulo 5, a gente começa a aprender a resolução de problemas, se é para multiplicar ou se é para dividir. Temos um problema inicial do polvo, vocês se lembram? O polvo é um animal que possui tentáculos, né? Cada polvo possui 8 tentáculos. E no exemplo, nós tínhamos 5 polvos. Então, a gente tinha 5 polvos e cada polvo tinha 8 tentáculos. Então, como é que a gente faz para descobrir qual é o número de tentáculos? Nós vamos multiplicar o número de polvos pelo número de tentáculos. E a gente chega no número 40. Se eu quiser fazer o contrário, né? Eu vou fazer o contrário. Eu vou multiplicar o número de tentáculos pelo número de polvos. Eu vou obter 40. Existe uma determinada norma na multiplicação que diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, tanto faz eu multiplicar 5 por 8 ou 8 por 5 que eu vou obter o mesmo resultado, tá? Então, nós aprendemos nesse capítulo como descobrir se o problema está pedindo para fazer uma multiplicação ou uma divisão. Vou pegar um exemplo. Um outro exemplo. Um que falava da entrada no cinema, pipoca, etc. Digamos que uma pipoca pequena custe R$5 e uma pipoca grande custe R$10. Temos então 5 crianças que vão comprar uma pipoca pequena e 5 crianças que vão comprar uma pipoca grande. Ok, então a gente tem um número de 10 crianças. Beleza. Como é que a gente sabe quanto que vai ser gasto nisso aí?
5 vezes 5, R$25 vai ser gasto na pipoca pequena. R$10 vezes 5 crianças, R$50 vai ser gasto na pipoca grande. E aí, se a gente juntar essas quantidades, 25 mais 50, a gente chega à conclusão que foram gastos R$75. Então, vale você multiplicar os termos do problema que está sendo dado, tá? Agora, existem outras coisas importantes para a gente relembrar, que são as técnicas de se fazer uma multiplicação. Essa a gente encontra até lá na página 150, quando a gente fala de algoritmo da multiplicação. Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo da página 50. Multiplicar 256 por 2. Ah, tá. Consegui achar o número. Então, nós vamos fazer de duas maneiras. Nós vamos fazer o cálculo por decomposição. O que é decomposição? Vocês aprenderam lá no início da apostila 1, no capítulo 2, né, nós aprendemos o quadro de valor, que nós temos centena, dezena, unidade, né, ordens, classe de milhar, classe de milhão. Então, todo número ele está numa determinada ordem, ele pode ser decomposto. Neste caso, se a gente utilizar o método de decomposição, a gente pode fazer o seguinte. O 2, ele está na ordem das centenas. Então, eu posso colocar o 200. O 5 está na ordem das dezenas. Então, eu vou colocar 50. E o 6 está na ordem das unidades. Então, eu posso fazer isso, ó, multiplicar cada número que eu decompus por 2. Então, aqui eu vou obter 400, aqui eu vou obter 100 e aqui eu vou obter 12. Ainda não terminei a multiplicação, tá? 400 mais 100, 500. 500 mais 12, 512. O nome deste método utilizado para multiplicar é cálculo por decomposição. É um método eficaz? É, se você fizer a decomposição correta. É um método curto? Não, não é um método curto. Temos o outro método curto, que é o método convencional. Vamos a ele. Eu vou armar a minha conta de acordo com a ordem dada. Aqui eu tenho 3 algarismos, então eu tenho até a ordem das centenas. O 2 é apenas um algarismo, então ele é unidade, ele está na ordem das unidades. Então eu vou colocar ele aqui embaixo da onde nós temos a unidade no número de cima. E vamos fazer a multiplicação diagonal. O que é a multiplicação diagonal? Eu vou multiplicando número por número. 6 vezes 2, 12. Eu posso colocar o 12 aqui? Não. Por quê? Porque passou de uma dezena. E quando passa de uma dezena, eu pego o número dessa dezena e jogo lá para cima. Aí eu vou e multiplico o outro número. 2 vezes 5, 10. Só que tinha um ali para somar. Então, vai ser 11. Novamente, eu jogo o número da dezena lá para cima. 2 vezes 2, 4. Com 1, que estava lá em cima, 5. 512. Óbvio que é um método muito mais rápido. E é lógico que é o método mais recomendado. Mas se numa prova, onde você for fazer a prova escrita, você fizer a multiplicação pelo método de decomposição e tiver certo, lógico que eu vou dar correto, tá bom? Então, essa parte foi a parte da
multiplicação que está lá no capítulo 5. Vamos passar aqui. Depois que a gente vê a multiplicação, nós vamos para... Eu tô aqui passando, não sei se eu tô lembrando se eu fiz a correção disso aí. Eu acho que eu fiz, sim. Eu fui Nathalie que fez, aquela turbulência toda na minha vida. Mas eu acho que tá feito assim. Depois nós vamos lá para a divisão. Divisão nada mais é do que uma distribuição por igual para as quantidades que vão ganhar. Nós temos alguns problemas, tá? Lá na página 161 de divisão. Um produtor quer vender suas frutas na feira. Ele pensou em distribuir 6 unidades em cada embalagem. Então a gente tem assim, o primeiro são 36 pêssegos. 36 dividido por 6. Então qual vai ser o número que você vai multiplicar por 6, que vai dar próximo ou igual a 36? 6. 6 vezes 6, 36. Só um minuto, gente. Seis vezes 6, 36. Aí a escolha é sua. Ou faz pelo método longo ou faz pelo método curto, tá? 6 vezes 6 é 36. 36 menos 36, nada. Ah, tia, eu não fiz por esse método, não. Eu fiz pelo método curto. 6 vezes 6, 36. Para chegar a 36, nada. Então, nada mais é do que uma distribuição pelo valor que o produtor queria fazer nas embalagens, tá? Agora, é muito comum que a divisão dê errado ou que dê um resto. Eu vou fazer uma conta que dê um resto. Nossa, eu sou muito. Vamos lá. 37 dividido por 6, ok? 37 dividido por 6. Se eu sei que 6 vezes 6 é 36, se eu fizer pelo método longo, eu vou ter resto 1. 37 menos 36, resto 1. E se eu fizer pelo método curto? 37 dividido por 6, 6 vezes 6, 36, para 37, 1. Modificou em nada, tá? Quando a minha conta de divisão, ela dá um valor acima do zero no resto, a gente diz que essa conta é uma conta de divisão não exata. Tia, mas tem como saber se essa conta está correta? Tem sim. Olha a prova real dessa conta. Em primeira mão para vocês. A prova real é a operação inversa. A gente falou dessa operação inversa. Então vamos lá. 6 vezes 6, 36. Não sobrou 1? Então esse 1 a gente adiciona mais 1 igual a 37. Então tem como a gente descobrir se a conta de divisão, mesmo não exata, está correta, tá bom? Beleza, lembramos a divisão. Quando o problema fala de distribuir ou dividir, a gente já sabe que é um problema exclusivamente de divisão. Neste mesmo capítulo, aliás, neste mesmo
Aí eu posso diminuir, eu tô olhando ali a conta. Neste mesmo capítulo a gente tem o algoritmo americano, que é o processo longo. Vou usar o 44 como exemplo. Que número da tabuada de 4, vou usar até o menos espaço do que o que foi utilizado. Eu vou multiplicar por 4, que vai dar 40 ou 44? Na verdade, o 10. Não é verdade? A gente tem um 10. Então, 4 vezes 10 dá 40. 44 menos 40, 4. Aí eu vou continuar a minha divisão. 4 dividido por 4, 1. Tá certa essa conta? E aí? Vamos lá. Vamos ver se eu peguei vocês. Tá correta ou não está? É uma pegadinha. Hã? Quem falou que não está correta, acertou. Por quê? Porque no método do algoritmo americano, a gente tem que ir algarismo por algarismo, tá bom? Então, o primeiro algarismo que a gente vai fazer a conta é o 4. É o 4, que vai ser 4 vezes 1, 4. Então, você vai botar menos 4. 44 menos 4, 40. Aí depois a gente vai novamente para esse número, o primeiro número. 4 dividido por 4, 1. 4 vezes 4, 4. Menos 4, 36. E por aí a gente vai fazendo todo o processo. E aí vai colocando o número, ao invés de ir colocando o número na horizontal, vai colocando o número do quociente na diagonal. Veja bem, gente, o próprio método já está falando, o método longo. Tem gente que se sente muito à vontade em fazer no método longo. Se fez pelo método longo e conseguiu chegar no resultado, perfeito. Tia, como é que eu vou chegar no resultado? O resultado vai ser isso tudo? Não. Quando eu chego lá no zero, finalmente, eu somo a quantidade de números que eu coloquei aqui e dou o resultado. Vocês podem verificar lá na página 164 que deu 11, ou seja, 11 vezes o número 1 apareceu, tá bom? Eu acho muito mais fácil o método curto. Depois a gente parte lá para o capítulo 6. No capítulo 6, só um minuto. No capítulo 6, a gente vai aprender problemas de combinação. O problema de combinação, na verdade, é um problema de multiplicação. Eu tenho 2 shorts e 5 camisetas. Quantas combinações eu posso fazer? 2 vezes 5, 10 combinações. É um problema de multiplicação, tá? Vocês, inclusive, fizeram esses problemas todos. Até teve um problema muito interessante que foi sobre restaurante, né? Salada, prato principal. Todas as combinações, na verdade, elas são nada mais, nada menos do que multiplicações, ok? Então, depois, resolvendo problemas com a operação inversa. A Clarinha, inclusive, essa semana, eu parei até aqui na página que ela me perguntou. O problema é o seguinte:
Theo conversa com Duda sobre quantos pontos fez em um jogo com Torugo. Eu e ele fizemos juntos 5.175 pontos. 5.175 pontos. Mas eu ganhei a partida com 3.450 pontos. Então, Theo ganhou com 3.450 pontos. Esses pontos são do Duda. A gente vai descobrir os pontos do Torugo. Como é que a gente faz? A gente pega o total e diminui dos pontos que tem, tá bom? Então, nós vamos pegar 5.175 e diminuir de 3.450. 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. 1 menos 4, a gente consegue tirar 4 de 1? Não. Existe aquela continha da subtração que vocês já aprenderam de pedir emprestado. Então, a gente pede um número emprestado para o 5 e o 1 fica passando a ser 11 e o 5 passa a ser 6. Então, agora eu consigo tirar 11. De 11 eu consigo tirar 4, que eu vou obter o número 7. E, gente, 6 o quê? Tô ficando doida. Passa a ficar valendo de 4. E o 4 menos 3, 1. Então, os pontos que Torugo fez correspondem a 1.725. Como a gente pode confirmar esse resultado? Se fizermos a operação inversa, ok? Que operação inversa é essa? Eu vou pegar as duas parcelas, tanto a de Duda quanto a de Torugo, e vou somar. Aqui a conta era de subtração. Então, se é uma operação inversa, nós vamos fazer a conta de adição. 5, 7, 4 mais 7, 11, sobe 1, 3 mais 1, 4 com 1, 5. Então, a gente consegue chegar no total. Como é que a gente descobriu? Fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da subtração? A adição. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. Continuando. A gente parte para outro tipo de operação inversa, que eu tenho que passar aqui. Até na página 195, que foi a relação entre a multiplicação e divisão das maçãs, né? Haviam 5 bandejas. Em cada bandeja havia 8 maçãs. Então, é fácil da gente concluir que o total de maçãs correspondia a 40 maçãs. Como é que eu posso chegar no número 5 ou no número 8? Fazendo a operação inversa. Eu pego o meu total, que é 40, e divido pelo número de maçãs que tinha em cada bandeja, que é o número 8. 40 dividido por 8. Que número que eu vou multiplicar por 8 para chegar no 40? Número 5. 8 vezes 5, 40. 40 para 40, nada. Eu pego o meu total de maçãs e divido pelo número de bandejas. Aqui eu vou obter o número de maçãs em cada bandeja. 40 dividido por 5, 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, eu cheguei aqui no número de bandejas e aqui eu cheguei no número de maçãs para cada bandeja. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 5, 40. Como eu falei para vocês, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, qual foi a operação inversa à primeira operação que a gente fez, a multiplicação? A divisão.
E depois, para finalizar, deixa eu ver se tem algum outro conteúdo extra. Calculadora. Não. Então, deixa eu fechar com vocês o seguinte. Vamos organizar isso agora. Na semana que vem, nós vamos estar fazendo uma avaliação online, bem parecida com aquela que vocês fizeram, que a gente deu o nome de teste. Essa avaliação também vai estar valendo de 0 a 100 pontos, ok? Então, você vai entrar na plataforma, acessar o link do dia e responder as questões. Gente, faz com calma, tá? Não precisa de fazer correndo, porque você vai ter até as 11h59, 23h59, para poder entregar essa avaliação, tá bom? Então, quais são os conteúdos? Capítulo 5 e capítulo 6. Tia, é para eu estudar tudo do capítulo 5 e tudo do capítulo 6, incluindo aquelas questões de calculadora? Sim, incluindo aquelas questões de calculadora. Porque eu posso colocar uma questão em que o desenho da calculadora até esteja lá. Tia, eu vou estudar o método longo ou o método curto? Aí fica a critério de vocês. O que eu quero é a resposta correta. Se você fizer o cálculo na folha, utilizando o método curto ou o método longo, não tem problema. O que realmente você precisa é chegar à resposta correta. Então, eu já vou instruindo vocês aqui pelo vídeo, porque na semana que vem nós vamos estar fazendo a avaliação para a gente poder fechar a nota. Então, vou aproveitar a aula de matemática e vou explicar para vocês como é que vai ser essa montagem dessa média. O que vocês fizeram? Teste. Vocês vão fazer agora uma avaliação. Esse teste valeu de 0 a 100 e a avaliação também vai valer de 0 a 100. Para os alunos novos, existe um outro instrumento que a gente usa como avaliação, chamado AS. Para os alunos velhos, né, os antigos, já sabem que se chama avaliação socioafetiva. A avaliação socioafetiva, ela também vale de 0 a 100. Como assim, tia? O que é a avaliação socioafetiva? A avaliação socioafetiva compreende vários itens que o professor analisa. Pontualidade, frequência, disciplina, até a participação na monitoria na questão disciplinar está valendo, tá? A frequência, a responsabilidade com que entrega tarefas, isso tudo vale de 0 a 100. Até hoje nenhum aluno ficou com nota baixa em avaliação socioafetiva, mas também é muito difícil o aluno ficar com 10, tá bom? Então eu já vou falando para vocês aqui que 10 realmente ninguém vai ficar, porque a gente também está tendo que avaliar vocês do outro lado da tela, é mais difícil ainda. Depois, quando a gente estiver presencial, pode ser que o aluno fique com 10 nesse item. Tem uma coisa importante que vocês precisam saber. Nós temos 3 instrumentos avaliativos. O teste, a avaliação e a AS. O teste, ele tem peso 3, então ele vai ser multiplicado por 3. A avaliação tem peso 6, então ela vai ser multiplicado por 6. E a socioafetiva tem peso 1, vai ser multiplicado por 1. Vou explicar isso para vocês já. Digamos que o aluno tenha tirado 60 no teste. Se eu multiplico por 3, porque ele tem peso 3, esse 60 vai virar 180. Aí chegou na avaliação, ele também tirou 60. Esse 60 vai ser multiplicado por 6, então eu vou obter
360. Chegou na avaliação socioafetiva, ele aumentou a nota, ele tirou 80. Eu vou multiplicar por 1. Multiplicando por 1, eu vou obter 80. Acabou aí? Não. Depois que eu multipliquei as minhas notas pelo respectivo peso, eu vou somar todos esses valores. Então, eu vou lá e somo. 180 mais 360, eu vou obter aqui 540. Mais 80, 620. Então, a soma disso aqui deu 620. Então, a minha média é 620? Não. Quantos pesos são? 1, 2, 3. Ou seja, 3 avaliações. Mas, qual é o valor total desses pesos? 3, 6 e 1. Se eu somar esses pesos, eu tenho 10. 3 mais 6, 9, mais 1, 10. Então, é onde vai chegar o meu dividido por 10. Toda a minha nota final, depois de acrescentar os pesos e somados, vai ser dividido por 10. Então, divisão por 10, a gente até nem falou essa parte, mas eu vou colocar. Basta eu cortar o zero. 62. Então, a minha média é 62. Se eu divido 540 por 10, quantos zeros eu tenho no 10? 1. Então, eu corto e vai dar 54. Se eu divido 5.400 por 10, quantos zeros tem o 10? 1. Então, eu vou cortar só um zero. Vai dar 540. Só para relembrar o caso da divisão por 10. E no caso da multiplicação é o contrário. Na divisão a gente tira e na multiplicação a gente acrescenta. 540 vezes 10, eu tenho um zero. Então, eu vou acrescentar mais um aqui. 5.400. No caso da divisão a gente tira e no caso da multiplicação a gente acrescenta. Mas não é isso que eu quero chegar, é na composição da média. No informativo que vocês receberam hoje, que vocês vão receber hoje, né, vai toda essa contabilidade, e aí quem tiver dúvida pode me chamar no privado para poder tirar a dúvida, ok? Então, ó, cair dentro, capítulos 5 e 6, pode começar a estudar. E 2 horas da tarde a gente se vê na nossa aula online. A nossa aula online, galera, ela vai ser não somente para tirar as dúvidas, vão se acrescentar mais conteúdos ali, tá bom? Então, vocês não podem perder a aula online. Ficamos por aqui, 48 minutos de aula. Nem eu aguento mais aqui falar e suar sem parar. Então, é isso, gente. Espero vocês, aguardo vocês na nossa aula online, tá bom? Beijo!